Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, professora Maiana aqui. E hoje nós vamos para a resolução de uma questão de física do Enem 2023 para vocês. Vamos fazer a leitura do comando da nossa questão? Olha só o que é que ele vai dizer. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura, P vezes T, são representados pelo gráfico, né? Galerinha, nós temos uma questãozinha super interessante sobre gases, onde a questão, o texto base, vai nos dar a seguinte situação, né? Um automóvel percorrendo uma autoestrada está em contato com o asfalto que está a uma altíssima temperatura, né? O motorista vai perceber que esse pneu ele rapidamente é aquecido e logo em seguida ele vai colocar esse sistema dos pneus e o próprio carro um pouquinho em repouso, tá certo? E o texto nos informa que há um processo de resfriamento dos pneus. Esse processo de resfriamento quer dizer que a temperatura sai de um valor superior para um valor inferior. Quando a gente fala de gases, olhando aqui para a nossa equação geral dos gases, nós sabemos que a pressão é inversamente proporcional ao volume do gás e o produto dessas duas variáveis é diretamente proporcional à temperatura. O texto nos fala que o volume de gás do ar que está dentro do pneu, ele permanece constante. Então, nós estamos falando de um processo, de uma transformação isovolumétrica. Então, vamos racionalizar, nós temos um resfriamento, uma diminuição da temperatura, logo, numa transformação isovolumétrica, o que a gente pode perceber? Eu posso cancelar esse volume aqui, tá certo? Porque o volume permanece constante, e eu percebo que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Foi por isso que eu escrevi para você o seguinte, ó. A diminuição da temperatura é proporcional à diminuição da pressão. Isso vai acontecer durante o resfriamento informado pelo texto. Isso significa que se a temperatura diminui, a pressão também vai diminuir. Então, quando eu vou analisar um gráfico da pressão em função do tempo, que foi o que o comando da questão pediu, eu olho aqui para a pressão em função do tempo, já que é um resfriamento, a minha reta ela tem que ser decrescente, ela tem que diminuir para que os pontos, ó, eles saiam de valores maiores em direção, galerinha, a valores o que aqui, ó, valores menores, tá certo? Produzindo essa diminuição. Galera, olhando para as alternativas, a alternativa que vai conter um gráfico da pressão em função da temperatura, caracterizando uma transformação isovolumétrica com volume constante, vai se encontrar aí na alternativa E, onde a mesma proporção que a temperatura diminui aqui, ó, vai ser a mesma proporção que a pressão também vai diminuir. A alternativa é a nossa alternativa que responde o comando da questão. Beleza, galerinha? Eu vou só fazer um comentário para vocês rapidamente. Na alternativa A, você percebe que durante um intervalo de tempo aí, entre T0 e T, há uma diminuição da temperatura, porém a pressão constante, isso não é possível, nós acabamos de ver. Na alternativa B, se você perceber, durante todo o processo, a pressão permanece constante. Isso não acontece porque a pressão também vai diminuir, já que são grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Na alternativa C, nós temos uma curva padrão. E essa curva aí, ela não permite que tenha a mesma proporção de variação para a temperatura e para a pressão e a temperatura, sendo que na transformação gasosa, essa proporção é a mesma, como a gente já comentou. Por fim, na alternativa D, você percebe uma reta crescente aí em termos de pressão, a pressão vai aumentar e a temperatura vai diminuir. Mas você lembra que o que acontece com a temperatura também tem que acontecer com a pressão. Se é um resfriamento, a temperatura diminui, logo a pressão também. De fato, só sobra pra gente a alternativa E, representando esse padrão descrito aí pelo texto base da questão. Beleza? Galerinha, espero que vocês tenham curtido essa resolução. Um forte abraço e até a próxima.